Queridos, hoje talvez você já tenha visto aí o título da nossa transmissão, tem o título o tema, da nossa ministração dessa noite, que é Para Seguir a Cristo. Nós vamos falar de algumas implicações para aqueles que querem ser seguidores de Jesus. Eu gostaria que você participasse aí nos comentários. Você gostaria, de seguir a Jesus, de ser um discípulo de Jesus, ou se você já se considera um seguidor de Jesus, se considera um discípulo de Jesus, coloca uns joinhas aí nos comentários, tá bom? Para que a gente possa saber que estamos juntos nessa jornada, nessa caminhada, amém? O texto que nós vamos ler e que vai nos nortear nessa reflexão hoje é Lucas capítulo 14, a partir do versículo de número 25. Nós vamos colocar aí na tela, você pode acompanhar na tela do seu celular ou na televisão, onde você está assistindo. E nós vamos fazer a leitura até o versículo de número 34, tá bom? Diz assim o texto, Lucas 14, versículo de número 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui, por 3 vezes, nós vemos Jesus colocando um custo, princípios, valores, para todas as pessoas que querem seguir a Cristo. E por 3 vezes ele coloca assim, lá no finalzinho do versículo 26, não pode ser meu discípulo. Coloca também no versículo 27, não pode ser meu discípulo. E lá no finalzinho do versículo 33, não pode ser meu discípulo. Ou seja, não pode ser meu seguidor. Então, quando nós falamos para seguir a Cristo, nós precisamos ouvir a Jesus e perceber quais são as implicações para todos aqueles que querem seguir a Jesus. E algo que eu quero chamar a sua atenção é para quem Jesus está falando essa mensagem aqui. Ele está falando para uma grande multidão. E você percebe isso lá no versículo 25 que nós lemos. Jesus diz assim, que quando ele se volta para aquela multidão, ele fala tudo isso que nós acabamos de ler. Jesus não está falando isso para os discípulos. E nós precisamos entender que esses princípios que Jesus coloca para seus seguidores precisam fazer parte da nossa vida. E o que significa estar na multidão? Aqui Jesus, como o texto diz, estava sendo seguido por muitas pessoas, por uma grande multidão. E Jesus, nós notamos, não só aqui nesse texto, mas em outros textos bíblicos também, que Jesus não faz tanta questão de número, não faz tanta questão de uma grande multidão. Jesus, de fato, olha o coração e quer que seus seguidores, de fato, entendam o que significa segui-lo. Jesus não faz uma propaganda enganosa. Jesus não faz aquela propaganda bonita, mostrando todos os benefícios e depois, lá no final, coloca aquelas letrinhas pequenininhas, dizendo aquilo que quem olha no primeiro momento não enxerga. Jesus, desde o primeiro momento aqui, já está apresentando quais são os princípios para aqueles que querem segui-lo. E aqui nós vamos ver nessa noite 3 princípios. Nós vamos ver 3 caminhos indispensáveis para aqueles que querem seguir a Jesus de perto. E seguir a Jesus é algo que se evidencia na vida de um discípulo. Discipulado e ser um discípulo significa
seguir a Jesus e também significa fazer e ensinar outros a seguirem a Jesus. E seguir a Jesus não tem nada a ver com frequentar uma igreja, não tem nada a ver com fazer parte de um grupo de crentes ou de cristãos. Seguir a Jesus implica tudo isso que nós acabamos de ler aqui nesse texto. No entanto, nós, em muitos momentos, somos tentados a ficar no meio da multidão. Porque a multidão é o lugar do anonimato. É o lugar onde não tem nome, a multidão não tem nome, a multidão não tem uma identidade. É por isso que Jesus olha para essa multidão e faz esse discurso que nós acabamos de ver aqui. Jesus é muito claro para aqueles que querem segui-lo de longe. E nós muitas vezes, meus irmãos e irmãs, estamos sendo tentados a fazer parte dessa multidão. Parte de um povo que fica de longe, vendo Jesus, mas não querendo se comprometer tanto assim com essa mensagem. Jesus olha para a multidão e diz, olha, não adianta, se você quer me seguir, você precisa seguir alguns preceitos. No entanto, muitas vezes nós, e infelizmente ouvimos bastante sobre isso, né? Pessoas que se aproximam, olha, eu venho na igreja, eu até vou numa célula, mas olha, não me pede nada não. Eu quero ficar só de longe, eu quero ficar só observando, eu não quero me envolver muito, eu não quero fazer parte disso ou daquilo. Olha, eu venho aqui na igreja, mas eu não conta muito comigo não. Eu já fiz muita coisa no passado. Antigamente eu já trabalhei muito na igreja, deixa os mais jovens trabalharem agora não vou fazer muito não. Quando a gente diz isso, nós estamos fazendo parte da multidão. A multidão é aquele público que não tem identidade, que não aparece, que não se mostra, que não está vulnerável e que fica escondido atrás do anonimato. São os isentões. E a multidão tem algumas características. Eu quero passar para você uma lista aqui de características de pessoas que fazem parte da multidão. E eu quero desafiar você a prestar bastante atenção nesses itens e verificar se esses itens, se em algum momento, em alguma medida, fazem parte aí da sua conduta cristã. A primeira característica de alguém que faz parte da multidão é que essa pessoa mantém relacionamentos impessoais. Elas são superficiais nos diálogos que ela se propõe a fazer. Ela não se aprofunda, ela não tem grandes amigos, ela cumprimenta as pessoas na igreja, no final do culto, rapidinho vai embora. Ela se esquiva de relacionamentos que possam desnudar, possam colocar feridas para fora, ou possa colocar defeitos, inclusive. E essa é uma característica da multidão, que quer ficar só de longe, ela não quer fazer tão parte daquilo, exatamente para não tratar aquilo que ela sabe que precisa ser tratado. Outra característica, pessoas que fazem parte da multidão não respondem às exigências e padrões da palavra de Deus. Eles escutam sermões e sermões e sermões, e a gente aqui às vezes é repetitivo, né, falando sobre vários princípios, e aqui eu vou passar 3 para vocês daqui a pouco, sobre quem quer seguir a Cristo, mas aquilo meio que entra por um ouvido e sai por outro. Aquilo não entra no coração e tipo, não, eu acho que até é legal, eu concordo com isso com o que o pastor está falando, mas eu acho que não é muito para mim isso aí, e acaba que essa palavra não alcança o coração e não promove mudanças. A pessoa não tem uma posição de se enquadrar nos padrões da palavra de Deus. Quem faz parte da multidão foge de cobrança. Quem faz parte da multidão não se deixa tratar. São autônomos, são independentes, não é? Tomam decisões sem conversar, tomam decisões sem consultar pessoas. Eu vou sozinho, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Meu irmão, essas são características inerentes a quem está na multidão. Alguém que pensa, o pastor não olhou para mim, o pastor não me cumprimentou, o meu líder não... O trânsito religioso é forte, cada dia mais forte. Pessoas pingam de igreja em igreja, procurando lugar que as agrade. E quando algo já não agrada tanto assim, imediatamente elas procuram um outro lugar. Quem sabe para falar algo mais agradável para ela, de repente alguém que nem a conheça tanto assim, e ela pode ficar escondidinha ali no banco. Esse é um comportamento de alguém que está lá na multidão. Elas são egocêntricas, elas querem que tudo
gire ao redor delas. Elas não querem servir, elas querem ser servidas. E elas sempre têm, essa é a última característica, uma boa desculpa para tudo. Nesse capítulo 14 do Evangelho de Lucas, que nós lemos esse texto, se você voltar só um pouquinho, você vai ver que Jesus, lá do versículo 15 até o 24, ele conta uma parábola da grande ceia. Pessoas que são chamadas para esse grande banquete com o rei, mas dão desculpas. Olha, eu casei, eu não posso ir. Olha, eu comprei 5 juntas de boi, olha, não vai dar para ir não. Olha, eu comprei um terreno, comprei um campo, e puxa vida, eu preciso ir lá. Não vou poder não, viu? E aí o Senhor Jesus conta nessa parábola que ele manda o servo chamar aqueles que não mereciam, aqueles que estavam na rua, e essas pessoas provaram do banquete, ou seja, aquelas que não mereciam, participaram do banquete. E Jesus termina dizendo: todos aqueles que foram chamados não provarão do meu banquete. Todos aqueles que foram chamados e deram desculpas não provarão do meu banquete. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que as desculpas estão na ponta da língua. Nós desafiamos alguém: puxa, você pode fazer isso? Ah, eu não posso. Puxa vida, eu tenho meus negócios, eu tenho alguns compromissos para fazer, olha, meu trabalho, meu estudo, é minha família, olha, agora não dá, eu tenho que ir na academia, olha, eu tenho outras prioridades, eu não vou poder fazer, me desculpa. E são exatamente essas desculpas que Jesus se refere aqui no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, e ele é muito contundente em dizer: essas pessoas foram chamadas, deram desculpas, elas não vão provar do meu banquete. Será que você tem dado desculpas, meu irmão? Como é que tem sido a sua trajetória cristã? Você é alguém disponível para a obra? Você é alguém disponível para fazer a obra do Senhor, colocar os dons que Deus te deu, o ministério que o Senhor te deu em ação? Você se empolga, você tem paixão em cumprir aquilo que Deus designou para você, ou você tem se escondido atrás das desculpas? Toma cuidado se você tem uma desculpa na ponta da língua para tudo que pedem para você. Nós precisamos entender que para seguir a Cristo, nós temos que sair dessa zona neutra, temos que sair desse lugar onde fica a multidão. Eu quero apresentar para você um vídeo. É um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, mas que vai mostrar para você mais outras características que diferenciam um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, e alguém que está na multidão, um membro. O vídeo vai chamar essa pessoa de um membro da igreja, ok? Então você vai ver a diferença de um membro e de um discípulo. Vamos assistir. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos. Muito bem, você viu aí essa diferença de um membro da igreja que quer receber algo, ele vai na igreja para receber algo, mas
Um discípulo de Jesus, ele entendeu que ele está aqui não para receber, mas para dar. Ele recebe para se abastecer, mas o grande intuito dele é se reproduzir, é passar isso para frente. Então isso diferencia muito, de forma muito clara, alguém que está na multidão e alguém que quer se aproximar de Jesus para segui-lo. E seguir a Jesus significa imitá-lo. E a primeira característica que eu quero colocar para você é que para seguir a Jesus, para ser um discípulo de Jesus, nós precisamos entender e compreender um certo tipo de amor. Precisamos entender que o que Jesus está requerendo dos seus seguidores é algo que foge do trivial. E por que eu estou dizendo isso? Olha comigo o versículo 26 do texto que nós lemos. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus está dizendo. Se você ama mais a sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua mulher ou até você mesmo, mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que a gente não vai amar a nossa família, é lógico que não. Nós vamos amar nossas esposas, nossos pais, hoje é dia das mães, é importante que a gente esteja com a nossa família, valorize a nossa família. No entanto, se a família ocupa o lugar que é de Deus, e se por causa da família você começa a dar desculpas para não fazer aquilo que o Senhor requer de você, você precisa tomar cuidado, meu irmão. Jesus está dizendo, se você ama mais seus entes queridos, ou até mesmo você não pode ser seguidor, você não pode ser um discípulo. E isso é muito importante, nós precisamos entender que ser discípulo requer um certo tipo de amor preferencial por Cristo e pelo seu reino, colocá-lo acima de todas as coisas. A Bíblia inteira nos leva para essa direção, em colocar Cristo como o centro da nossa vida. Nada pode ocupar o lugar que é dele. E eu não vou me alongar nesse ponto, porque domingo passado eu ministrei e falei sobre idolatria do coração. Convido você a assistir a ministração do domingo passado, está lá no nosso canal no YouTube, você pode assistir novamente essa ministração. E eu falo bastante sobre essa idolatria do coração. Então presta atenção, será que por causa da sua família você tem dado desculpas para não fazer a obra e colocar Cristo e o reino em primeiro lugar? Note que, para ser um discípulo, você precisa entender essa primeira ênfase que Jesus deu. E a segunda ênfase que Jesus dá nesse texto que nós acabamos de ler, é que para segui-lo, para ser um discípulo, nós precisamos compreender um certo tipo de sofrimento. Por que eu digo isso? Isso está lá no versículo de número 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo, se você não tomar a sua cruz, você não pode ser meu discípulo. O que significa tomar a sua cruz? Significa morrer para si mesmo. Significa abrir mão de todo o seu ego, de todos os seus valores, e mortificá-los, e agora entregar a sua vida inteiramente a Jesus. Nós temos falado isso nos últimos domingos, que quando nós reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós entendemos que a nossa vida não nos pertence mais, a nossa vida pertence a Cristo Jesus. Isso significa morrer para nós mesmos. Jesus nunca nos enganou nesse sentido. Ele nunca nos colocou, olha, vai na boa aí, ó, dá algumas coisinhas, entrega 2 horinhas da tua semana para você assistir um culto, frequenta uma célula, faz assim de qualquer jeito. Não, Jesus sempre deixou muito claro. Em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Esse é um princípio que nós precisamos entender.
para sermos discípulos, nós precisamos tomar a nossa cruz. E é por isso que Jesus, nesse texto que nós lemos, ele cita um exemplo de um construtor de uma torre. Acompanha comigo novamente, versículo de número 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, assim como alguém vai fazer uma construção e precisa avaliar o custo, quanto vai custar de tijolo, quanto vai custar de cimento, quanto vai custar para mim, para que no meio da obra eu não pare e passe vergonha, como alguém que começou algo e não concluiu, não completou. Então Jesus está dizendo, você quer ser seguidor de Jesus? Avalia os custos. Avalia se você realmente está à disposição de ser um discípulo. Se você não está à disposição de amar a Deus acima de você mesmo, da sua família, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, tomar a sua cruz, se negar, se render plenamente, realmente entender que a sua vida pertence a Ele, agora as suas prioridades são as que Ele tem para a tua vida. E a gente tem falado sobre isso. Seguir a Cristo não significa fazer com que Deus se adeque à minha agenda, fazer com que Deus se adeque aos meus sonhos de vida. Ao contrário, sou eu que me adequo à agenda de Deus, sou eu que me adequo à vontade, os sonhos dEle para a minha vida, porque já não sou eu mais quem vivo, é Cristo vive em mim, assim como o apóstolo Paulo falou. E é isso, querido, essa é uma condição para você seguir a Cristo. No começo eu perguntei, falei para você colocar um joinha lá, se você quer seguir a Cristo, ou se você já se considera um seguidor, um discípulo de Jesus. Você precisa avaliar, você vai dar conta? Porque quando o Evangelho fala que você precisa perdoar, e você se nega, não, eu não vou perdoar. Quando o Evangelho diz, você precisa abrir seu coração, você precisa confessar o seu pecado, você precisa consertar a sua vida nas áreas que estão sendo colocadas talvez pelo seu discipulador, pelo seu pastor, e você se nega, e você quer ficar na multidão, escondido, você está disposto? Jesus está falando, calcula, meu irmão, para que você não passe vergonha como um crente que na verdade só quer ser alguém nominal dentro da igreja, mas não quer seguir a Jesus de perto. Avalia o custo. Você está realmente disposto a pagar, a encarar isso? E depois Jesus vai dizer no versículo 31, ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Jesus está dizendo, seguir a Jesus, discipulado, significa rendição. Esse rei, dessa história que Jesus conta como uma ilustração, se rende. Ele percebe que ele não tem como lutar naquela batalha, ele tem 10.000 homens, quem vem contra ele tem 20.000, e ele se rende. Um discípulo, ele se rende plenamente a Cristo, ele entrega a vida ao Senhor, ele deixa de mimimi, ele deixa de diz que me diz, que de picuinha. Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais na célula, eu não falo com esse, eu não falo com aquele, eu estou machucado, meu Deus do céu. Porque ele entendeu que a vida dele já pertence a Cristo, e a gente amadurece na caminhada, a gente se torna alguém que quer crescer em maturidade e percebe que a igreja não precisa e não deve girar ao meu redor. Sou eu que estou à disposição do reino. Ou aquilo que nós vivemos é festa e não é discipulado. Jesus está dizendo, você precisa entender um certo tipo de amor e você precisa entender um certo tipo de sofrimento. Jesus em nenhum momento baixa o padrão. Em nenhum momento ele fala, olha, vamos abrir uma exceção aqui, vamos dar um jeitinho aqui, você continua com esse vício aí, continua bebendo. Fuma, não tem problema, desde que ninguém veja, fuma escondido. Pornografia, de boa, escondidinho, quando ninguém está vendo, a pornografia vai lá. Mentira,
aquela pessoa te magoou, não vai consertar não precisa pedir perdão. E outra, se ela te pedir perdão, não perdoa, hein? Não tem problema, fica com essa mágoa, fica com esse rancor no coração, de boa. Jesus, em nenhum momento abre exceções. Se você quer ser um seguidor, querido, assuma o que o Evangelho diz a você, ou pede para sair, ou pede para sair do jogo. Jesus está dizendo, como um construtor que começa a construir uma torre, e precisa calcular os custos e ir até o final. Assim, alguém que quer seguir a Cristo, e diz, eu estou disponível, Senhor, a minha vida é sua, eu deixo de mimimi, eu deixo de diz-que, eu deixo de historinha, e eu estou à disposição para ser tratado pelo Senhor, para ser curado pelo Senhor, para ser um discípulo frutífero em tuas mãos. Jesus não abre mão dos critérios. Se fosse assim, semana passada nós falamos do jovem rico, você se lembra do jovem rico? Jesus coloca para ele uma condição, mas ele se nega porque havia um ídolo no coração dele que era as riquezas. E ele vai embora. Jesus não sai correndo atrás do jovem rico por ser rico e poderia ajudar o ministério de Jesus financeiramente e tal. Você não vê Jesus, jovem rico, por favor, volta. Tudo bem, não precisa vender tudo não, mas continua me seguindo, por favor, pode vir. Jesus não vai atrás. Jesus ele coloca a condição, a porta é estreita. E nós como igreja não vamos abrir exceções, querido. Eu não estou aqui para mentir para você. O Evangelho tem um custo. Embora a gente ouça aí palavras de um Evangelho fácil, de um Evangelho light, de um Evangelho que não cobra mudança de vida, onde você se torna um consumidor, avaliando a mensagem do pastor. Hoje ele não foi tão bem. Não, hoje ele até que pregou legal. Eu não estou pregando para satisfazer os seus prazeres, querido. Na verdade, a minha intenção é te constranger. Na verdade, a minha intenção é que você assista essa palavra e fique mal. Para entender que Deus está te chamando para tomar atitudes sérias. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça e dar tapinha nas suas costas. O Evangelho não faz isso comigo. O Evangelho não faz isso com você. Ele ama você. Ele faz isso com graça, com verdade. Mas Ele não vai permitir que você vá levando nas coxas, empurrando com a barriga, com os mesmos pecadinhos, com os mesmos mimimi, gente que sai de célula sem falar com o líder, gente que vai embora sem reaver as amizades, sem pedir perdão, gente que causa confusão e não vai atrás se retratar, se reparar com as pessoas, gente que não quer viver o Evangelho, mas quer estar na igreja. Jesus olha para a multidão e diz, há um custo, você está disponível para isso? E por último, querido, um último princípio que Jesus não esconde de mim e de você, um certo tipo de desapego. E aqui é a tacada final. Jesus diz no versículo 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Aqui é a tacada final. Aquele que não renuncia a tudo, tudo é tudo, você concorda comigo? Não é 10%, não é 20%, não é 30%. Se os seus 100% dos seus recursos não forem do Senhor, e movidos para o reino e para a obra, querido, não vai ser os 10% que você traz, que vai aliviar a sua conta diante do Senhor. Se você dedica, 2 horinhas na semana, eu vou num culto dominical, 1 horinha eu vou na célula. Meu irmão, não tem nada a ver com isso. É toda a vida. É todos os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa energia, a nossa vida, se não estiver à disposição do Mestre, se você tem sonhos paralelos, se você não pergunta a Deus, se você não ora perguntando quais são os sonhos dele para a sua vida, ou você só quer usar Deus para satisfazer os seus desejos, e você só ora quando precisa de alguma coisa, um interesseiro. Senhor, por favor, eu tenho sonhos, olha, eu fiz tantas escolhas erradas, mas me ajuda, me abençoa. Você só quer usar Deus. Jesus não abre exceção, ou você se rende, nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue, ou nada do que nós fazemos aqui é cristianismo, porque cristianismo não existe sem cruz,
Não existe Jesus sem cruz. A cruz é o único caminho. Quem não renuncia a tudo quanto tem, o que será que você precisa renunciar para estar à disposição do reino? Talvez Deus já te chamou para o ministério, talvez Deus já te chamou para ser um líder frutífero e você está com o freio de mão puxado, dando tantas desculpas, com interesses paralelos, mas você foi alistado, e um soldado não tem outros desejos e outras ambições a não ser servir ao Senhor. E nós precisamos de uma igreja de discípulos, de discípulas, que se rendem a Cristo e ensinam outros a seguirem, a se renderem a Cristo também. Por último, no versículo 34, Jesus vai dizer: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual é o sentido do sal, se ele não tiver sabor? Se só tiver cara de sal, mas não salgar? Jesus está dizendo, não serve para nada, a não ser jogado fora. O que serve um crente que não salga? O que serve alguém que se diz seguidor de Jesus, mas não está disposto a perdoar, não está disposto a pagar o preço, a sofrer pelo Evangelho, a entregar sua vida, a entregar sua semana, a entregar seus recursos, a ser alguém disponível para o reino? Eu sei que nós estamos num tempo de quarentena e talvez nem faça tanto sentido eu pregar de forma tão contundente assim num culto online. Talvez eu deveria ser mais tranquilo na pregação e tal. Mas, queridos, nós estamos vivendo um tempo que é um divisor de águas. Há 2 meses nós estamos distantes uns dos outros. E se nós não entendemos a essência, eu creio que Deus permitiu todo esse momento para nos revelar o quão estar participando de um movimento nos engana. Porque é só agora, quando nós não podemos estar reunidos, em que nós percebemos: será que eu sou um discípulo? Será que eu vivo o Evangelho mesmo quando eu não posso ir na igreja? Será que eu faço discípulos? Será que eu estou cuidando de pessoas? Estou deixando ser cuidado? Estou tomando a minha cruz, entendendo um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de desapego, para que nós, eu e você, meu irmão, minha irmã, sejamos sal da terra, luz do mundo, que salga, que faz a diferença onde nós estamos inseridos. Não há limite para aquilo que Deus vai fazer por meio dessa igreja. Não há limites para aquilo que Deus já está fazendo e fará ainda mais na vida de cada família aqui. Mas nós precisamos levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, eu saio da multidão hoje para te seguir de perto, para ser um discípulo, uma discípula, um seguidor do Mestre. E eu quero, como seguidor, imitar o Mestre até na cruz, tomar a minha cruz, negar as minhas ambições egoístas e dizer sim para o Senhor. O Ministério de Louvor já pode vir, e eu gostaria de orar com você. Vamos orar. Se você deseja sair da multidão, sair do anonimato, se dispor a sinalizar o desejo de servir a Deus, com seus recursos financeiros, com o seu tempo, com o seu talento, com o ministério que Deus te deu, é hora de voltar, é tempo de fazer a diferença, é tempo de sair dessa zona neutra, é tempo de sair do meio da multidão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor nos propõe um evangelho que custa tudo que nós temos. Não custa só algumas coisinhas, custa tudo, ou é nada. Revela, Pai, para cada irmão e minha irmã que me ouve, Deus, nessa noite, que o Senhor quer nos levar a um lugar mais profundo de intimidade, de desapego, de rendição na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, levanta discípulos e discípulas do Senhor aqui nessa igreja, que nós sejamos sal, que nós possamos fazer a diferença nos lugares, nos ambientes que o Senhor tem nos colocado. E que mesmo nesse tempo, Pai, de isolamento, de distanciamento, de quarentena, nós sejamos povo do Senhor, que manifesta, Pai,
a tua graça, a tua verdade e a tua salvação nessa geração. Acha, Deus, discípulos, discípulas nessa igreja, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar, entregue a sua vida ao Senhor, utilize essa letra dessa música como uma oração. Amém? Vamos fazer isso.